Prepare o seu coração para receber uma mensagem de poder. E vai mudar a sua vida. Com o reverendo Océlio Nauá. Muito prazer que queremos cumprimentar todos os nossos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se constitui um prazer muito grande poder comunicar a palavra de Deus quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e tê-la como a temos hoje, é um grande milagre de Deus, é um momento muito especial para toda a humanidade, podermos ter a revelação de Deus em nossas mãos, pois aqueles que estudam teologia sabem que levou 1.600 anos para termos a Bíblia Sagrada como a temos hoje. Quase 1000 anos somente para o Antigo Testamento, 400 anos de período interbíblico e quase 100 anos do Novo Testamento, prefazendo 16 séculos. E hoje nós temos o livro dos livros, a palavra de Deus, o livro por excelência. E quando nós abrimos este livro, não é simplesmente um livro, mas é a boca de Deus falando para a humanidade. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor a respeito da palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos e os pensamentos do homem. Olha o que também nos diz a respeito da palavra, Isaías capítulo 55 e o versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que a enviei. É muito importante quando a gente lê a palavra de Deus. Também no Salmo 119, o versículo 105, o Salmo 119, todo este salmo, com 176 versículos, ele nos fala a respeito da palavra. E no versículo 105 ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Já o versículo 140, ele nos diz assim, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo estima. São João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus já dizia, santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Então esta palavra que é pura, que é santa, que é martelo que esmiuça a penha, que é como espada de 2 gumes que chega ao ponto de dividir juntas e medulas, é algo extraordinário. Hoje nós temos a palavra de Deus, a maior revelação de Deus para a humanidade. É a sua palavra escrita. Jesus Cristo, ele é a palavra viva e a palavra escrita é a Bíblia Sagrada. Nós temos essas 2 grandes revelações. Cristo, que se revelou de uma maneira humanística, e temos a Bíblia Sagrada, que é a Escritura Sagrada para o nosso elevo espiritual. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por estarmos hoje meditando a palavra de Deus, mas eu quero lhe dizer ainda mais, há um poder muito grande nesta palavra. Quando nós paramos para meditar nesta palavra e no poder que há na palavra de Deus, desde o livro de Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos uns feitos extraordinários, quando o próprio Deus começa a falar. E a Bíblia diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele viu que a luz era boa. Ali nós vemos a ação, o poder da palavra, é o verbo de Deus. E quando a gente fala de verbo de Deus, nós nos lembramos que no livro de São João, a palavra de Deus nos revela Jesus Cristo como o verbo de Deus, dizendo que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, no princípio, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós começamos a meditar nestes pontos fantásticos, maravilhosos da palavra de Deus, então nós começamos a entender que esta palavra tem um poder extraordinário. Deus disse, haja luz e houve luz. Todas as coisas que Deus falou, elas passaram a existir por causa do poder, do dínamos que tem na palavra de Deus. E quando nós começamos a ver o poder da palavra de Deus sobre a natureza, é fantástico, é maravilhoso. Como diz aqui a palavra do Senhor, em Marcos 4:39, nos fala que Jesus Cristo, ele disse para o mar, acalma-te, e disse para o vento, aquieta-te.
Quer dizer, ele deu uma ordem à natureza. Aquilo ali não foi algo simples, mas foi o poder da palavra de Deus na vida de Jesus Cristo para que o mar viesse se acalmar e viesse tornar em uma grande bonança. Isso é o poder de Deus sobre a natureza. Nós temos também outro fato inédito, quando Jesus fala no capítulo 5, versículo 5 de São Lucas, que ele diz para Pedro: lança a tua rede ao lado direito. E Pedro tinha pescado a noite toda, não havia conseguido nada, mas ele disse: segundo a tua palavra, eu lançaria a rede. E exatamente era o lugar onde estava o grande cardume de peixes. Isso tudo porque ele obedeceu a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós passamos a desfrutar do poder desta palavra. E isto é muito importante, isto é maravilhoso, quando o ser humano começa a entender que o poder da palavra de Deus, ele age de uma maneira extraordinária. E é só nós obedecermos a palavra. Se obedecermos a palavra, realmente nós estaremos sendo beneficiado pelo poder da palavra de Deus. Então tem mais outro ponto importante aqui, o poder da palavra de Deus sobre as enfermidades. Isto é muito nítido, principalmente quando você lê o capítulo 53 de Isaías, no versículo 4, ali já nos fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E no capítulo 9 de São João, ali nos diz que um cego de nascença, aquele homem, ele precisava de uma cura divina. E Jesus untou os seus olhos com lodo e enviou ao tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui nós vemos o poder da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, na vida de um homem cego de nascença que foi curado. Alguém até ainda chegou a dizer para ele: dá glória a Deus, porque este homem pode ser pecador. E ele disse: ele é pecador e eu não sei. Uma coisa eu sei, que o homem chamado Jesus untou-me os olhos e enviou-me, e tudo que ele falou aconteceu e eu estou vendo. É importante, quando a gente crê no poder da palavra de Jesus, se aquele homem, no capítulo 9 de São João, não tivesse crido em Jesus, ele teria morrido cego, mas ele creu e por isso ele recebeu a cura divina. Você que está me ouvindo, se você crer na palavra do Senhor, o que está escrito aqui é verdade. Isto acontece cabalmente, porque nenhuma das palavras de Deus cairão por terra. Tudo que Deus tem falado tem se cumprido de uma maneira maravilhosa, gloriosa. Eu tenho mais outro ponto que eu gostaria de falar para você, sobre as enfermidades, sobre o paralítico no tanque de Betesda, no capítulo 5 de São João. Diz que no capítulo 5 de São João havia muitas pessoas enfermas ali junto ao tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Ele estava esperando pela misericórdia de Deus, só que ele não sabia que a misericórdia encarnada de Deus havia já chegado. Era Jesus que estava visitando o tanque de Betesda. E quando ele chega ali, ele pergunta para aquele homem se ele queria ser curado. Ele disse: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Sempre tem um na minha frente. E Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente aquele homem foi curado. É importante crer na palavra de Deus. Eu estou falando do poder da palavra de Deus para você. Tem um fato muito importante também aqui na Bíblia Sagrada, no livro de São Lucas, no capítulo 7, ali narra a história de um centurião, um homem que cuidava de uma centúria, e este homem, ele tinha vários servos, e ele mandou um dos seus anciãos a Jesus, porque ele estava com um dos seus servos enfermo. Ele disse: vá e diga para Jesus que ele cure o meu servo. E quando Jesus estava vindo, ele mandou novamente outros soldados, dizendo: diga para Jesus que eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto, mas que ele mande apenas uma palavra e o meu criado será curado. Porque eu também sei o que é ter autoridade. Eu digo a um soldado, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem. E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou da fé daquele homem na palavra. Ele disse para ele mandar apenas uma palavra. Neste momento eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você. É uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Não importa a situação que você está passando. Eu quero te dizer que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para com a sua vida. O que você precisa fazer é crer na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, confie na palavra de Deus, viva a palavra de Deus e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado.
Creia na Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia, porque a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, e bem-aventurado aqueles que guardam a palavra desta profecia. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você entenda que há poder nas palavras de Deus para você, para a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe cada amigo.